que é o RN prematuro? O que significa isso? Já falamos, aquelas crianças, aqueles recém-nascidos, aqueles neonatos que nasceram antes das 36 semanas e 6 dias. E ainda existe as subclassificações, prematuro extremo, que a gente viu, lembra? Bom, relacionado ao prematuro, já sendo prematuro, já está falando pelo nome que nasceu antes do tempo, veio o meio extra-uterino, que nós conversamos, né? Que exige dele várias adaptações, que ele estava no meio intrauterino recebendo o aporte da mãe, e agora vai para o meio extrauterino, então fora do útero, e ele vai ter que se adaptar com o seu organismo, com a sua fisiologia, com a sua anatomia. Claro, como ele é muito prematurinho, ele vai ter diversas complicações. Aqui eu elenquei para nós algumas complicações relacionadas então à prematuridade. São elas: a icterícia neonatal, que nós já falamos várias vezes, então é o amarelão. A lentidão alimentar, ou seja, lembra que eu falei sobre as adaptações digestórias, que lembra, são 3 específicas dos recém-nascidos, digestórias, metabólicas e respiratórias? Pois é, a lentidão alimentar, ou seja, os movimentos peristálticos são mais prejudicados, eles não conseguem ter uma deglutição ainda afinada, eles vão precisar de dieta por sonda, ou seja, exige cuidados mais específicos. A hipoglicemia, os prematuros, então, nasceram antes do tempo, consequentemente, o metabolismo deles alterado, o metabolismo da glicose alterada, o pâncreas ainda está em desenvolvimento com a produção de insulina, o fígado, então, está em desenvolvimento, então, para metabolizar a glicose, enfim, e armazenar a glicose, e, consequentemente, os recém-nascidos, então, prematuros, têm problemas, então, relacionados à hipoglicemia, tá? Baixo glico, né? Glice vem de glicose, emia, o mi ali vem de medida, ou seja, medida da glicose baixa, tá? Dificuldade respiratória, então uma das adaptações nós falamos, então, os estudos mostram que as crianças até 1 ano e meio, até 2 anos, até limite, o sistema respiratório ainda está em desenvolvimento. Imagina para um prematurinho que nasce antes das 36 semanas, 35, 34, 30, enfim, imaginem só que ele vai precisar então de um aporte ventilatório. A anóxia, então, perinatal, ou anóxia neonatal também chamada, é quando ele perde então o oxigênio especificamente lá no nascimento, durante o parto, por exemplo, que pode, uma das definições da anóxia perinatal é um apigar, aquela avaliação que se faz no 1º e 5º minuto de vida, um apigar abaixo de 5, porque esse apigar ele vai, então, uma pontuação máxima de 10, imagina então ele está abaixo de 5 no 5º minuto de vida, já é então uma definição para anóxia perinatal ou anóxia neonatal. E há também hipotermia. Não é à toa que uma incubadora é fechada, que uma incubadora, tu ajusta lá a temperatura da incubadora adequada para que esse recém-nascido fique então com uma temperatura específica, adequada para ele. Porque ele estava no meio intrauterino e no meio intrauterino, o feto, ele fica com uma temperatura bem próxima da mãe, até vezes um pouquinho mais, 1 grau de diferença da mãe para cima. Imagina quando ele sai então para o meio extrauterino, que ele está se adaptando, que a pele é muito fina, que o hipotálamo ainda não está, né, o centro termorregulador não está bem desenvolvido. Consequentemente, essa criança ela acaba então por perder mais facilmente temperatura e, consequentemente, um dos problemas relacionados à prematuridade pode ser então a hipotermia. Hipopoucotermia, então temperatura.